E eu cheguei aqui hoje e encontrei o Décio e a Suzana, que são... Estava recordando para eles, porque velho tem que recordar, você sabe, né? 30 anos que eu os conheço, né? O Décio foi presbítero, uma parte do meu pastorado, e tenho muita boa memória desse tempo. Também estou acompanhado da Nani Poiato, que é a esposa do pastor Renato Poiato, que estão se preparando para o campo missionário. Depois eu vou desafiar o Zé Antônio a ajudar no sustento de vocês. Tá? E outras pessoas também, né, que está cheia da grana aí, né, que quiser ser abençoado, eu vou falar sobre isso nessa manhã, procure a gente no final do culto. E também agradecer a comunidade que está confiando lá na nossa Faculdade Teológica Sul-Americana. O Zé Antônio me escreveu essa semana que tem 6 pessoas daqui fazendo teologia. Tem alguém aqui que está fazendo? Levanta a mão. Ah, que bacana, hein? Mas podia ter mais, né? Tá, então, olha que beleza. E olha, tem o nosso programa, não é só para quem quer ser pastor, tá, gente? Até porque ninguém mais quer ser pastor. Qual pai e a mãe aqui que em sã consciência está orando, né, desesperadamente para o filho ou a filha estudar teologia, né? Isso Então, a gente estuda teologia hoje, até creio que a gente tem um melhor entendimento da educação teológica. Antigamente, que eu estou falando bem antigamente, as igrejas, o Décio eu acho que lembra disso, as igrejas sonhavam que algum jovem tivesse a vocação para ser pastor, não é? E eu sou da IPB, então nós temos lá uma sociedade de mulheres que chama SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Então a SAF fazia enxoval, comprava sabonete, pasta de dente, tudo para mandar o condenado lá para o seminário, né? Quer dizer, o vocacionado lá para o seminário, né? Então era uma alegria, assim, a igreja parece que entrava num êxtase, né? Mas isso é errado, completamente errado. Porque vocacionado é o povo de Deus. Todo mundo é vocacionado. E foi vocacionado quando? Quando encontrou Jesus. Então não tem uns mais e outros menos. A missão de Deus é confiada ao povo de Deus. Então, se você faz parte do povo de Deus, você é vocacionado, você é vocacionada. E nós temos quase 2.000 estudantes hoje na faculdade. Ano que vem a gente vai celebrar 30 anos. Parece que foi outro dia. 30 anos de existência. Já tem mais de 5.000 pessoas que se graduaram, servindo, como a Nani é graduada, o Renato também, servindo a Deus em 30 países hoje. E a gente tem um programa especial para quem é da terceira idade. Eu não sei como chama a terceira idade, é velho, né? Fica inventando uns nomes bonitos e tal, mas é isso, né? Eu já estou nessa idade já faz tempo, né? Então, e aí eu volto falando, mas você fala, mas para que eu vou fazer? Você vai fazer para aprender, para poder ajudar mais, para crescer mais. Tempo atrás recebi uma carta de um médico de São Paulo. Ele falou, olha, fazer teologia, ele não vai deixar de ser médico, mas fazer teologia me ajudou a olhar com mais humanidade para os meus pacientes. Hoje eu olho diferente para eles. Então é isso que a gente quer, todo o povo de Deus vocacionado. Então entre na nossa página, FTSA, ou então digite no Google, Faculdade Teológica Sul-Americana, e você vai estudar. Você pode estudar online, da sua casa, aqui mesmo em Londrina, ou presencialmente, indo lá na escola de segunda, quinta e de sexta-feira a gente faz online. É isso. Nós cantamos 5 canções e 4 delas falavam especificamente a respeito de Jesus Cristo. Achei interessante, porque é sobre ele que eu quero falar nesta manhã. A gente tem que falar bastante de Jesus, porque ele é
a razão da nossa salvação, da nossa existência como cristãos. E eu vou colocar um texto aí. Eu não, amor. Você, né, filhinha? Já está lá? É João 15, de 12 a 17. É um texto bonito dentro de um texto maior, então eu selecionei essa parte para a gente ler. Vamos fazer o seguinte, vamos ler todo mundo junto? Vamos? Bom, pode ficar sentado mesmo, tá? Então vai lá. O meu mandamento... Amém. Quando a gente pensa em Jesus, o que é que vem à sua mente? Por exemplo, eu vou falar o nome dele aqui, Jesus Cristo. O que é que veio à sua mente? Conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais longe do evento da vinda de Jesus, da sua vida, sua morte, sua ressurreição. Quanto mais o tempo passa, a nossa memória vai esquecendo, não é assim? A gente não lembra tantas coisas que a gente viveu. A gente lembra algumas, quem sabe aquelas que têm mais significado. E a nossa memória também tem uma coisa interessante, ela é seletiva. A gente seleciona algumas coisas para lembrar e, naturalmente, a gente esquece outras. E quando a gente pensa em Jesus, não é diferente. O que é que a gente pensa dele? O que é que vem à nossa mente quando alguém fala esse nome? E a gente usa essa mesma memória seletiva a respeito de Jesus. Tem muitas coisas a respeito dele que a gente já esqueceu. Devemos ter lido, devemos ter ouvido uma mensagem ou estudado, mas a gente esquece. E uma coisa que a gente faz também, ou as igrejas fazem, a gente vai mudando Jesus. Não é que Jesus mudou, Jesus é o mesmo, mas a gente vai mudando Jesus. A gente até não faz aquela brincadeira que chama Jesus de Genésio? Não é isso, não? É porque a gente vai transformando Jesus para ele ficar mais de acordo com o que a gente gosta, o que a gente pensa dele. Então tem passagens na Bíblia sobre Jesus que a gente gosta mais. A gente até sublinha lá na Bíblia, não é isso, não? Risca de vermelho, de amarelinho, de verdinho. O que a gente está fazendo? A gente está criando um personagem chamado Jesus, e ao final dessa criação pode ser que não seja mais ele, mas uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Então ele não mudou, mas nós temos essa capacidade de mudar Jesus, para ele ficar mais perto do que eu gosto, do que eu gostaria que ele fosse. Tem certas passagens, então, que a gente não vai sublinhar, porque a gente não gosta muito, ou não aprecia muito. Por isso que a gente precisa
falar de Jesus, cantar sobre Jesus, ler os evangelhos ou reler os evangelhos, para nossa memória ser reativada sobre ele. Sobre ele. Então eu quero compartilhar com vocês esse desafio de reativar a nossa memória a respeito de Jesus, falando dele nessa oportunidade, Jesus como amigo e Jesus como servo. A gente já leu o texto sagrado, que está em João 15, de 12 a 17. E tem ali um resumo, onde ele diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ou seja, Jesus faz um pedido, na verdade uma ordenança, e ele se coloca como um modelo disso que ele está pedindo. Seria assim interessante ou complicado se ele desse um mandamento e dissesse: olha, não tem nenhum modelo para seguir. Não tem nenhum exemplo. Então a gente teria assim uma grande desculpa, certo? Ele mandou amar, mas ele não falou como que é. Então tá bom, do jeito que eu estou fazendo tá bom. Não, ele disse: amem uns aos outros como eu amei vocês. Como eu amei vocês. Então quero falar 3 coisas sobre Jesus nessa oportunidade. Como nosso amigo, como nosso companheiro de caminhada. A primeira é: a amizade de Jesus por nós é baseada em seu amor sacrificial. A amizade de Jesus por nós é baseada ou é fundamentada em seu amor sacrificial. E no texto que nós lemos diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, que é de dar a sua própria vida a favor ou em prol dos seus amigos. A gente tem aqui uma declaração que talvez possa ser dita uma das mais fortes que tem na Bíblia, na voz de Jesus. Que não existe maior prova do amor do que ofertar-se, não é ofertar um dinheiro ou uma quantia financeira, ofertar a vida em favor de alguém. Então, essa oferta é a máxima que pode existir. O que é que pode existir maior do que dar a vida? Porque a vida é o bem supremo de Deus a todos nós. Ontem eu visitava um amigo que está com câncer. E a gente orava sobre isso. Interessante que quando a gente vai ficando meio já adoentado, né? A gente acabou de orar agora por uma menina. Parece que a nossa perspectiva da vida vai mudando, não é verdade? A gente vai dando mais valor à vida. Vai apreciando melhor aquilo que ainda temos. O Mário Quintana, um poeta, disse que ele, das poesias dele, ele diz: são 6 horas. Aí ele diz: mas ainda há tempo. Já é sexta-feira. Celebrei 60 anos. Sim, parece que foi um tiro, né? E ele diz: se me desse uma oportunidade, uma rara oportunidade, ele disse, eu esqueceria as horas e sairia derramando pétalas pelo caminho, flores pelo caminho. Então, 6 horas. Mas já é sexta-feira. Nossa, já estou com 60 anos. Os mais jovens aqui não têm nem ideia disso, né? Mas vai chegar, né? Vai chegar. Então, o que é que tem de mais valor? É a vida. É a vida.
E esse amor que ele demonstra aqui é uma ação. Para mim, o amor é uma ação. É uma doação. Os poetas falam muito do amor sentimental, do sentimento do amor. Ele é uma abstração enquanto não se torna uma doação. Deus nos ama. Mas como é que a gente sabe? Isso sempre foi uma angústia para mim, no cristianismo. A gente vai na igreja, escuta isso, Deus é amor. As criancinhas já aprendem desde pequenas na escola dominical a cantar que Deus é amor. Mas como é que a gente sabe que Deus ama? Veja esse verso que, se você é do tempo de escola dominical, João 3,16. Veja o que está escrito aí. Porque Deus tanto amou, aí está a intensidade do amor, né? Ele amou de tal maneira, uma versão mais antiga, de tanto que ele nos amou, que doou o seu filho. O que Deus poderia doar para nos convencer do seu amor? Algum bem material? O que é que Deus poderia doar? Deus então decidiu concretizar, visibilizar esse amor, dando o seu filho. Não há nada de mais precioso que Deus poderia nos dar. Até isso aqui nos ajuda a orar a Deus com mais sabedoria. A gente imagina que Deus é um chefe de um almoxarifado que fica ali atrás do balcão recebendo as nossas orações, os nossos pedidos. E às vezes a gente pede coisas para Deus e Ele já nos deu estas coisas em Jesus Cristo. Paulo fala sobre isso. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Em quem? Em Jesus Cristo. Então Deus está aqui concretizando esse amor de forma que a gente não tenha dúvidas sobre isso. Porque quando a gente passa por provações, ou dilemas, ou dores, qual é a primeira coisa que acontece? A dúvida sobre o amor de Deus. Será que Deus me ama? Será que Deus sabe que eu existo? Será que Deus não pode fazer nada por mim? Quem é que já não orou essas orações? Quem é que já não falou isso para Deus? Acho que todos nós, naqueles momentos mais difíceis da vida. Então Deus nos amou e doou. Então o amor de Jesus por nós é essa doação na cruz do Calvário. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus deu a sua vida para que a gente possa ter vida. Então, como é que nós representamos agora esse amor às outras pessoas? De que maneira a gente representa como igreja, como comunidade, que Deus ama uma outra pessoa? Falando. Eu falo para vocês que tem certas circunstâncias na vida que você pode morrer de falar que não altera em absolutamente a circunstância do outro. Não é verdade? A gente tem que fazer como Jesus, tem que doar. Tem que doar. Porque sem a doação, a outra pessoa não entende que você ama. E o que é que a gente doa? A gente doa a nossa própria vida para o outro. Em várias formas. Em forma de tempo, em forma de amizade, em forma de conselho, em forma de caminhar junto àquela dor do outro, de repartir o sofrimento. Então, eu quero dar uma dica para você nessa primeira parte que eu estou falando aqui. Se ninguém está procurando você para pedir nada para você,
Fica esperto. Viu? E bem esperta. Porque é provável que essa pessoa não está vendo amor. A gente às vezes se chateia, nossa, mas é tanta pedição, né? Olha, saindo aqui, você vai até orar a Deus para ter alguém no farol ali, para você dar R$2, não é? Não é verdade ou não? Então já separa aí. Né? Tudo que eu recebo de troco de R$2 eu não gasto, eu deixo lá no carro. Aí fala, mas não é para dar. Mas, meu amigo, quem é que vai mandar na minha vida? Eu quero dar. Ah, não quero dar dinheiro. Passa lá no Musamar, no Viscardo, seja qual o restaurante não, estou pensando no almoço já. Mercado, né, da sua preferência. Sabe aqueles pacotes de bolacha que você abre e tem vários pacotinhos dentro? Já viu lá? Não tem? Compra lá uns 3 pacotes daquele, deixa no carro. O cara vai dar um dinheiro, fala, leva a bolacha, meu amigo. Então, faz alguma coisa para alguém precisar de você. Porque o amor é doação. O amor é doação. Então, se ninguém está pedindo nada para você, tem alguma coisa errada. Porque tem que pedir. E não fica chateado. Você agradece a Deus. Fala, Deus, obrigado. Obrigado, porque lá vem um cara me pedindo mais coisa. Certo? Não é uma chateação. É uma representação desse amor. Deus amou e deu. Você ama e doa. A amizade de Jesus por nós requer obediência ao seu querer, aos seus mandamentos. Ele diz aí no texto que nós lemos no verso 14: vocês são meus amigos e minhas amigas, se fizerdes o que eu vos mando. Então é uma amizade que tem um mandamento, que tem um pedido, que tem uma solicitação. Você é meu amigo. Já é uma declaração positiva. Você é. Eu estava estudando outro dia sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que estão ali no princípio do Sermão da Montanha, quando Jesus começa o seu ministério, são declarações de que nós somos. Nós não estamos, num certo aspecto, nos tornando. A gente está nos tornando cada vez mais a semelhança de Jesus. Mas tem também um fato que já é verídico e que ninguém pode tirar mais de você, que você é amigo de Jesus. Você é amiga de Jesus. E essa declaração precisa ser levada agora a sério. E o que é que ele disse? Faz o que eu ensino. Lá na grande comissão, que a gente já esqueceu também, porque é um texto facinho de esquecer e bem propício de esquecer, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Lembra lá daquele texto? Isso é chamado a grande comissão. Mateus 28, 18 a 20. Ele diz assim: ensine o que eu ensinei. Então, o que é que a gente ensina? O que ele ensinou. E o que ele ensinou, a gente tenta caminhar naqueles ensinos. Não é sempre fácil, ninguém está falando que é. A gente é frágil, a gente peca, a gente duvida, mas tem que ter uma intenção no nosso coração de seguir o que ele ensina. Aí eu volto naquela primeira fala minha. Seguir o quê? Lá na grande comissão ele falou, tudo o que eu ensinei. Mas como é que eu sei tudo o que ele ensinou? É só ler a Bíblia, especialmente os evangelhos. Então tem que ler para reativar a memória, porque tem coisa que ele falou lá que a gente já esqueceu. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande quantas? 2. Porque o romano que oprimia o judeu, forçava o judeu a andar a 1ª milha. Era a lei. E o judeu não podia recusar isso, porque seria castigado de alguma forma. E então Jesus disse,
para o povo da sua época: olha, se eles, está falando dos romanos, se eles se obrigarem a andar uma milha, faz o seguinte: quando terminar uma milha, você fala: ô romano, eu vou andar mais uma. Fala: mas como? Você não vai me xingar, não vai fazer? Não, vou andar mais uma. A primeira milha é a milha da lei. A segunda é a milha do amor. Só anda a segunda, gente, quem está com Cristo. Se não estiver com Ele, não anda a segunda milha. É absolutamente impossível andar a segunda milha. Então veja, a amizade não é num vazio. É uma amizade que tem um fundamento. Os seus mandamentos, os seus ensinos. É fazer o que eu ensinei. Fazer o que eu ensinei. No Evangelho de João ainda, esse evangelho aqui, que é muito interessante, né? Porque ele mostra Jesus como o Filho de Deus. Você vê que em João não tem genealogia, né? Porque Jesus é o Filho de Deus. Mais para frente ele vai falar o seguinte, em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu envio a cada um de vocês. Então, há uma linhagem aí nesse verso, João 20, 21, de hierarquia, de comando, de mandamento. Jesus não tem uma missão própria dele. A missão de Jesus é a missão de Deus. Então ele diz: como o Pai, ele remete a Deus, me mandou aqui, e ele se volta agora para os seus discípulos e para nós, que somos discípulos e discípulas de Jesus, e diz: eu envio vocês. Então veja que essa amizade de Jesus por nós, ela tem um alto nível. Não é assim que Jesus olha para nós e fala: ixi, vai você mesmo, vai. Eu sei que não vai dar certo, mas vai. Imagina se ele tivesse feito isso. Olha, eu sei dos seus defeitos, eu sei das suas fraquezas, eu sei dos seus dilemas, mas eu não tenho outra maneira. Vai você mesmo. Você iria? Né? Animado, não é? Não. Ele olha para você e diz: olha, como o Pai me enviou, está vendo? Eu estou mandando você agora. Ele de novo se coloca como exemplo de ida ao mundo. Eu não estou falando aqui de ir para a China ou para algum país na África, eu estou falando de ir para as pessoas que convivem conosco, que a gente tem relacionamento. Então, esses ensinos de Jesus nos capacitam a ser essa imagem de Jesus para as outras pessoas. Não é que a gente tem o poder para isso, ou a gente é bom para isso. Não, ele sabe. Porque a grande comissão, você vai lembrar, né, que Jesus morreu em Jerusalém. Não foi isso? Lá fora dos portões, como um criminoso, né? Aí ele disse para as mulheres assim: avise aos meus amigos, meus irmãos, ele chama de irmãos lá. Avise aos meus irmãos que vão para a Galileia. São 120 quilômetros mais ou menos de Jerusalém a Galileia. Vai dar aí uns dias, né? Uma semana e tanto aí de viagem. Por que ele não deu a grande comissão ali mesmo em Jerusalém, já que os discípulos estavam lá? Eu tenho a impressão que Jesus queria que eles pensassem. Porque logo que Jesus morre, eles começam cada um a voltar a fazer o que fazia antes. Começam a acusar uns aos outros, Pedro e João. Então Jesus fala: vai me encontrar na Galileia. Se eu fosse discípulo de Jesus, eu estaria pensando o seguinte: o que é que ele vai falar? Que bronca que ele vai dar na gente por a gente ter duvidado. E quando eles chegam, ele olha para os discípulos e diz: vão pelo mundo todo falando sobre mim. Imagina você esperando uma bronca e você recebe um mandamento desse. Então hoje Jesus está falando a mesma coisa para nós. Por onde você andar, fale sobre o que eu ensinei. Você talvez já sabe disso, que a maioria absoluta das igrejas
já não evangeliza mais. Já é um negócio que saiu de moda. Hoje a moda é a pluralidade. É você respeitar o outro a tal ponto que, se você falar de Jesus, já é uma opressão. Vocês não duvidem que nos próximos anos, num futuro aí, a pregação sobre Jesus vai ficar limitada só dentro da igreja. Dentro da igreja. Mas lembre-se que ele falou que ele doou a própria vida. E se chegar esse momento, a igreja vai ter que fazer uma opção. Falar de Jesus só dentro, que é o que já acontece, ou será que a gente vai pagar o preço de falar de Jesus para quem não o conhece? Vocês lembram das músicas que nós cantamos aqui, né? Então, Jesus é o modelo de amor, mas ele é também o modelo de ensino. A gente não tem autoridade nem liberdade de mudar o que ele ensinou. Nem para nós e nem para o outro. Eu vou falar de Jesus aqui de uma tal maneira que eu passo uma água com açúcar aí nesse cara aí, depois ele aceita Jesus e mais para frente a gente vai falando das outras coisas, sabe como é, não? Tinha um movimento desse nos Estados Unidos. Primeiro a gente fala que ele é o Salvador. Aí quando você conseguiu engambelar o cara que Jesus é o Salvador, aí você fala, esqueci de falar, ele é o Senhor também. Ah, é? Mas por que não falou antes? Não, mas vai que fala antes, você desanima, não é? Então, 10 anos depois, a gente fala, olha, esqueci de um detalhe, ele é o Senhor. Mas Senhor do quê? Da sua vida. Agora você só vai fazer o que ele manda. Fala, imagina se você já começa com essa pregação. Vai dar certo? Porque desde a queda lá, de Adão e Eva, o ser humano tem um desejo na sua vida e no seu coração. É de ser Deus. Não foi isso que a serpente falou para Eva? Você vai ser como ele. Ou seja, você vai ser Deus, você vai mandar na vida dos outros, você vai mandar na sua vida e na vida dos outros. E ele não vai interferir na sua, porque você é igual a ele. Daquele dia lá até hoje, o ser humano só tem uma vontade, que é mandar na vida dos outros. Os irmãos aqui sabem bem disso, né? Como é que esse desejo de ser Deus, ou quando é que esse desejo de ser Deus termina? Termina quando recebe Jesus Cristo no coração. E a nova vida se instala, e tudo se faz novo, e a gente volta a se relacionar com Deus como antes da queda. A gente precisa entender isso. Então, quando Jesus olha para nós, ele não nos olha nessa condição de pessoas só caídas ou fragilizadas, isso ou aquilo. Ele olha para nós como Deus olha para nós. E nos vê pessoas especiais ao ponto de dizer, como Deus me mandou, eu mando você. Então isso é um privilégio que você não pode abrir mão dele. Você não pode abrir mão desse privilégio. Fazer o que ele ensinou. Então se você perguntar, mas o que foi que ele ensinou? Aí de novo, tem que ler o que ele ensinou. Pega um caderno, uma agenda velha, né, dessas antigas aí, que você já não usa mais. Abre lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai escrevendo o que foi que ele ensinou. O que foi que ele ensinou? Então, a amizade de Jesus por nós é baseada no seu amor incondicional. Deu a sua vida. A amizade de Jesus por nós nos pede que a gente siga os seus ensinamentos. E a amizade de Jesus por nós é tão profunda que ele nos revela Deus. Nos revela Deus. Ele disse, já não vou chamar vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. A gente não entende a profundidade desse verso, porque Jesus, o Filho, o Espírito Santo, nós cantamos uma música aí sobre o Espírito Santo, e Deus, a Trindade, que existe no céu, até que chega aquele momento, Paulo fala aos Gálatas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Jesus e o Espírito e Deus Pai é todo o conhecimento possível que se possa ter. Então Jesus conhece Deus. E aqui ele está dizendo um negócio que é extraordinário. Ele diz, o que eu ouvi do meu Pai, eu estou passando para vocês. O maior anseio do ser humano é saber quem é Deus. O que é que Deus pensa? Jesus está falando, eu sou a personificação de Deus. Eu sou a representação concreta do Deus invisível. Porque, de novo, a gente volta lá em João 3,16. Deus é amor. Tá escrito aí que Deus é amor. Mas eu sei. Jesus falou, você pode saber, porque eu sou a representação desse amor. Eu sou a parte visível e concreta desse amor. Deus é bom. Tá, ele é bom. Como é que eu sei que ele é bom? Eu sei que ele é bom porque eu, de Jesus, sou a representação dessa bondade. Deus é caridoso. Como é que eu sei que ele é caridoso? Jesus diz, porque eu sou a representação dessa caridade. Vocês estão entendendo o ponto aqui? Ele agora está dizendo, você é tão especial, mas tão especial, que eu estou falando para vocês o que eu sei de Deus. Eu não estou retendo nada. Eu não estou escondendo alguma coisa. Eu não estou só falando umas coisas e deixando outras de lado. Eu estou falando para vocês o que eu sei dele. E Jesus é a única pessoa que faz isso. Não tem ninguém, absolutamente ninguém que conhece Deus o tanto que ele conhece. Então nós temos em comum aqui com Jesus a questão de ser servo. Porque ele, quando vai na casa do Zaqueu, ele disse, eu vim para salvar e... Por isso tem que ler, gente, a Bíblia. Salvar e servir. Foi isso que ele disse lá. A gente esquece a segunda parte. Então a gente gosta quando ele diz, eu vim para salvar. Ah, bacana, Jesus, me salva. Mas ele disse, eu vim para servir. Então são duas funções que ele tem. Salvar e servir. E ele fez as duas coisas. Ele fez as duas coisas. Mas ele chega ao ponto aqui de elevar a nossa categoria. De servo para o Senhor. Por quê? Porque para o servo você não fala nada. O servo obedece cegamente ao que o Senhor manda. Mas Jesus está dizendo, você não vai obedecer cegamente. Você vai obedecer com inteligência, com a capacidade. Porque eu agora tornei vocês meus amigos. Vocês são parte da família de Deus. Vocês são parte dessa linhagem que começa com Deus. Eu representei isso. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Jesus não tem um plano B. Ele só tem um plano A. E o plano A é a sua igreja. É você, eu, quem não está aqui nesta manhã, mas está em outro lugar, na igreja, enfim. Esse é o plano de Jesus. E Jesus não tem outro a não ser este.
confiar a mim e a você esta missão de Deus. E quando eu estou falando missão de Deus aqui no singular, eu não estou falando missões, que é esse envio de missionários para outras partes do mundo. É uma área da igreja, é um ministério da igreja, missões. Aqui eu estou falando da missão, no singular. Qual é a missão de Deus? Abacuque 2,14 fala da missão de Deus, do propósito de Deus, da intenção de Deus. Que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a intenção de Deus. Que toda esta terra vai ser cheia do conhecimento da glória do Senhor. Toda esta terra. Por meio de quem? De mim e de você. Pela prática dos atos que Jesus praticou. Outro dia eu estava meditando sobre isso e pensei, como é que a gente explica o que é o Evangelho para as pessoas? A gente geralmente fala, olha, Jesus morreu na cruz para salvar você, você não quer também ser salvo? Mas o Evangelho não é isso. Isso é uma parte do que é o Evangelho. E a gente já precisa tirar da mente também que o Evangelho é uma mensagem. A gente já aprende desde pequeno na igreja que o Evangelho é o quê? Boas novas. Gente, isso é apenas uma maneira de falar, porque o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é o próprio Jesus. Há um autor metodista que foi missionário na Índia, já falecido, e num dos seus livros ele diz assim, o Evangelho é Jesus. Quando eu li aquilo, eu falei, mas isso aqui é um negócio revolucionário, fascinante isso aqui. Parece tão óbvio, né? O Evangelho é Jesus, ponto final. Qual é o nosso maior dilema? É que o Evangelho é Jesus e logo depois vem o quê? Uma vírgula. Aí a gente embute as nossas besteiras ali. O Evangelho é Jesus, mas, olha, você tem que guardar o sábado. Oh, meu Deus amado. O Evangelho é Jesus, mas você tem que ser dizimista. O Evangelho é Jesus, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que vem depois da vírgula elimina a força do Evangelho. O Evangelho é Jesus. E o Evangelho foi forjado por Jesus nos encontros que ele teve na Palestina. Se a gente quer saber como é o Evangelho, tem que ler de novo os Evangelhos e ver as pessoas com as quais ele se encontrou e o que foi que ele fez. Quando ele encontra a mulher samaritana, o que ele fez? Quando ele encontra Zaqueu, o que foi que ele fez? Quando ele encontra o cego, o que ele fez? Quando ele encontra aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, o que ele fez? Quando ele encontra Nicodemos, o que ele fez? É nesse fazer de Jesus que está a soma do que é o Evangelho, porque é Ele. É Ele que é. E às vezes a gente pensa que o Evangelho é uma mensagem assim que a gente vai e fala, né, para alguém. Não, o Evangelho é vivido nos encontros que nós temos com as pessoas que Deus coloca ao nosso redor agora. É complicado entender isso? Não é, né? Ou seja, com cada pessoa que você encontra, é complicado o que eu vou falar agora. Com cada pessoa que você encontra, você está vivenciando o Evangelho de Jesus. E Jesus não julgava as pessoas, você já reparou nisso? Jesus se doava às pessoas sem uma pré-condição. Ô Nicodemos, volta lá, aprende um pouco mais, porque você é um chupeta, você não entende nada, cara. Volta, eu vou passar aqui pela Samaria e me procura mais tarde. Não, chega lá com a mulher samaritana, ele não fala nada para ela do que ele tinha falado para o Zaqueu. Aliás, para o Zaqueu, que era um religioso, ele deveria ter falado que ele era o Messias. Que era isso que o Zaqueu não, o outro lá, o Nicodemos. O Nicodemos estava querendo isso. E Jesus não fala para ele.
Para a mulher samaritana, ele fala. Ou seja, a última pessoa na Palestina possível para fazer a maior revelação de todas, que o Messias chegou, é ela. E é justamente para ela que ele fala. Alguém poderia dizer, mas para ela? Sim, eu quero falar para ela. Alguém contra? Não. Ah, mas você vai na casa do Zaqueu. Agora sim, o Zaqueu. Você vai na casa dele? Vou. Alguém aí está votando contra? Jesus pouco estava se lixando se votasse contra ou não. Ele não estava nem aí. Ele queria se doar. Ele vai na casa do Zaqueu. Então, com cada pessoa que você encontra, você revela esse Deus de Jesus. Não precisa fazer esforço. Não precisa, sabe, se descabelar. Seja você mesmo com as pessoas, porque você reflete Jesus para elas na sua doação. Então não julgue as pessoas. Não julgue as pessoas. Ame-as como Jesus amou. Porque ali, nas estradas da Palestina, está a personificação do Evangelho, em cada encontro que ele teve. Então a gente encontra pessoas das mais diferentes nas nossas trajetórias, aí, nas nossas andanças. Esse mundo é muito diferente. As pessoas são diferentes, mas o que não é diferente? Você. Você é igual a Jesus, certo? Então lembre-se disso quando você estiver conversando com as pessoas. Ou mesmo sem conversar. Você está agora revelando a vontade de Deus, como Jesus fez. Eu vim revelar o Pai. E nós revelamos o Pai também nas nossas conversas e relacionamentos que nós temos com as pessoas. Então Jesus duas vezes, eu vou concluir, Jesus duas vezes falou: amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Então esse amor começa entre nós, como comunidade da fé. Tem alguém em necessidade? Vamos amar essas pessoas. Tem alguém que precisa mais, precisa menos? Como é que a gente sabe? A gente sabe se doando, se colocando à disposição dos outros. Olha, se precisar da minha ajuda, conte comigo. Se você precisar de ir em algum lugar, eu levo você. Ao fazer isso, a igreja adquire autoridade perante os que não são. Perante os que não são. A igreja não adquire autoridade falando que Deus ama. Falando que Deus se importa. Que Deus se preocupa. Porque eu volto de novo na pergunta que sempre me angustiou. Como que as pessoas vão saber? Eu vou na igreja, a gente é crente, tem que ir na igreja. Não é? Vocês estão até aqui nessa manhã. Eu escuto pregações que eu falo, meu Deus do céu, não faz o menor sentido. Fico até com dó dos crentes. Fala tanto do amor de Deus. Sinceramente, eu não estou interessado. Porque eu já sei isso. Eu quero saber como que as pessoas vão experimentar isso. De que maneira elas vão experimentar isso? De que maneira essas pessoas vão experimentar que eu sou amigo de Jesus? Como que elas vão saber disso? Eu vou aí fora e falo, gente, eu sou amigo de Jesus. Eu sou amigo de Jesus quando eu estou doando. E as pessoas vão ver isso. Vão ver isso. E a época que nós vivemos não é diferente de épocas passadas. Mas é uma época extremamente propícia para representar Jesus. Não é verdade?
quantas pessoas em necessidade. Eu não estou falando só financeira, necessidade de tantas coisas. Tem gente que tem necessidade só de encontrar alguém para falar alguma coisa. Tem gente que tem necessidade que alguém ore por ela. Tem gente que tem necessidade de alimento. E a gente tem. A gente é abençoado. Ontem eu vi um pequeno vídeo, e eu encerro com isso. A pessoa, não é nada de igreja, não. É interessante hoje que as pessoas que mais estão falando dessas coisas não tem nada a ver com igreja. A palavra é gratidão. A pessoa explicava as transformações que ocorrem nos seres humanos a partir do momento que elas passam a agradecer. Se você quer ter uma vida transformada, comece agradecendo. Todos os dias. A gratidão lança fora o lamento, a lamúria. Nesta manhã a gente tem que ser grato por Jesus ter nos dado vida e por Jesus nos chamar para a gente dar vida a outras pessoas. Não é um motivo de gratidão? Aí a gente acorda de manhã, né? Já acorda, oh meu Deus. Meu Deus, o quê? Não, hoje vai ser um dia difícil. Para. Já começa agradecendo porque você acordou. Imagine se Deus, o autor do oxigênio, tivesse mandado, e Deus pode mandar. Fala para o oxigênio, não passa perto do nariz daquela filhinha ali, não. Você acha que o oxigênio obedece ou não? Obedece. Olha, esse cara aí é um reclamão de marca maior, não passa ali, não. Aí você fala, nossa, acordei, parece que eu estou no céu. Parece não, você está. Se você acordar assim, começar a ver nuvens, você foi. Então, vamos mudar essa atitude nossa e ficar mais perto e próximo de Jesus. Jesus, eu acordei, louvado seja o teu nome. O Senhor vai me usar para fazer o que de bom hoje? O Senhor vai me usar para... Que palavras abençoadas eu vou trazer para as pessoas hoje? O Senhor vai me usar para caminhar a segunda milha com quem hoje? Você pode ter certeza que a nossa vida começa a ter uma outra perspectiva mais alinhada com a de Jesus. Amém? E você tem essa chance. Eu tenho. É necessário agora intenção de mover-se na direção de estar mais próximo de Jesus.